todos, vamos mais uma videoaula sobre ressonância e o tema de hoje é sobre a RM cardíaca, tá? É um passo a passo para a programação deste exame. Então, antes de mais nada, anatomia, tá? Parte vascular, circulatória do coração, a circulação cardíaca. Então, o sangue ele vem pela cava, tá? Aí ele vai para o átrio direito, passa pela válvula tricúspide, ventrículo direito. Aí ele vai ter a via de saída do ventrículo direito, né? Então vai ter aqui a válvula pulmonar, a artéria pulmonar. Então ele vai lá para os pulmões, faz a troca gasosa e ele volta como sangue arterial. Esse sangue arterial ele vem ali pro átrio esquerdo, desce o ventrículo esquerdo, passa, né, pela válvula aórtica, tá? E ele é ejetado então do coração para circulação de todo o corpo, né? Saindo logo aqui as coronárias, tá? Então aqui nós temos a via de saída, tá? Do ventrículo direito, e aqui a via de saída do ventrículo esquerdo. São duas importantes programações, né? Que nós faremos aí no exame de ressonância, tá ok? Visto isso então aqui, entendendo a circulação do sangue dentro do coração, então nós vamos passar aqui para a nossa aula, tá? Vamos dar continuidade a essa aula. Essa aqui é uma imagem twist, tá? Onde o contraste é injetado, passa pelo coração e ele é distribuído aí para os vasos arteriais e para poder suprir todo o corpo humano, tá? Todo o organismo. Bom, o coração também tem seus eixos que nós vamos trabalhar aqui. Então, o eixo longo, né, que nós chamamos de duas câmaras, tá? No eixo longo ainda vai ter a vista das quatro câmaras, e o eixo curto nós vamos ver o estudo dos ventrículos, tá? São as partes mais interessantes. Então ele tem lá na região inferior, tá? Então é o ápice, aí tem a região medial, tá? do coração, e a região basal, que é onde estão os vasos da base, tá bom? Nessa vista aqui, então, cada território aqui coronário, né, cada coronária, ela é responsável por irrigar uma porção do músculo cardíaco. Então, o exame de ressonância do coração, ela é utilizada tanto para visualizar, né, necrose da parte muscular, né, perda das paredes musculares, doenças inflamatórias, tá, que envolvam a região do músculo cardíaco, tá? Então esse item nós vamos estudar ali muito bem na parte de realce tardio, tá? Bom, as principais, aqui são as principais projeções, tá? Programações, planejamentos, tá? Que nós vamos trabalhar no coração, tá? Em qualquer serviço, essas vão ser as quatro tomadas, as quatro imagens mais importantes, tá? Que é o duas câmaras, tá? O eixo longo aqui, o quatro câmaras. Então aqui são duas câmaras esquerdas, né? Então átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, quatro câmaras, né? Então nós temos aqui átrios, ventrículos. Temos aqui o eixo curto, então aqui é o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, essa forma de ser, tá? O mais redondinho aqui é o ventrículo esquerdo. Essas duas bolinhas pretas aqui são os músculos papilares. E aqui embaixo, tá? É a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, né? Válvula aórtica e artéria aorta aqui. Então, essa aqui é a via de saída do ventrículo esquerdo. São as quatro principais imagens, tá,
um estudo de ressonância cardíaca. Bom, um detalhe muito importante para que o exame seja bem realizado, que ele tenha imagens nítidas, tá? É a técnica da apneia. Tá? Então o exame cardíaco ele é realizado completamente, tá? Com a apneia em expiração. Tá bom? Por quê? Porque a expiração ela diminui, tá, os movimentos ali do diafragma. Tá? Então é importante que antes de fazer o exame, né, ao deitar o paciente, ou até mesmo antes, caso esteja internado, ele esteja numa maca, que a gente faça o teste da apneia com o paciente. O que a gente vai fazer? A gente vai orientar o paciente a encher o peito de ar, soltar todo o ar e prender a respiração. Tá? Antes disso, você precisa entender, orientar o paciente que ele não precisa encher totalmente o peito de ar e nem soltar totalmente o ar. Por quê? Se ele fizer assim, ele vai ficar cansado. Ele vai puxar o ar, tá? Vai encher o peito de ar de uma forma confortável e vai soltar de uma forma que fique confortável, tá? E que mantenha um padrão isso daí. Isso ajuda que ele consiga manter as apneias durante o exame, tá? É um exame que leva de cerca de 30, 40, 50 minutos, uma hora, dependendo dos protocolos que forem ser realizados nesse estudo, tá? Então é importante fazer esse treinamento com o paciente, tá? Pedir para encher o peito de ar, soltar o ar, né? De uma forma que fique confortável e que ele consiga pelo menos segurar essa apneia de 15 a 20 segundos inicialmente, tá? Estando tudo ok, o paciente conseguiu, então vai ser o momento que a gente vai levá-lo à sala do exame, tá? Obviamente que anteriormente ele vai preencher os termos, né, de consentimento, vai ser orientado, vai receber uma roupa, tá, adequada para o exame, vai ser triado se ele não tem implantes metálicos, ferromagnéticos, se ele não tem nenhum dispositivo, né, que é acionado de forma eletrônica ou magnética, tá, como marca-passo. Alguns não são compatíveis com a ressonância, outros marca-passos são compatíveis com a ressonância. Então isso aí precisa ser estudado, precisa ser avaliado e documentado. Tá? Não tem como o paciente chegar e falar, é compatível, não. Precisa de um documento legal, tá, da empresa, por exemplo, do marca-passo, implantes cocleares, enfim. É toda a questão da proteção do paciente antes dele entrar na sala de exames, tá bom? Estilhaços de chumbo, de projétil, né, próximo à área cardíaca, a região cerebral, né, porque pode ter, o campo magnético pode deslocar esse fragmento aí e levar o paciente a graves riscos, tá bom, de danos à sua saúde. Então, feito tudo isso, instruído sobre como é a técnica da apneia, tá? Podemos então encaminhar o paciente, tá? A começar a posicioná-lo para o exame, tá? Após o término do exame, tá? Por ser um exame demorado, então a gente orienta que o paciente fique em repouso, tá? Para que ele volte a respirar tranquilamente, porque ele vai passar uma média de 40 a 50 minutos com essas apneias, o que pode dar ali um desconforto ou até um grau de tontura mesmo, ele pode vir a cair e se machucar. E não é isso que nós desejamos ao paciente, nem é o objetivo, né, na verdade. Então, partindo do pressuposto que as informações anteriores foram colhidas, o paciente foi orientado, tá? Foi visto com o médico responsável em laudar o exame aqui, qual que é o protocolo que ele vai querer que a gente realize na programação do exame, tá bom? Tem protocolos para miocardite, para arritmia, para trombo, enfim. Então, os equipamentos vão ter geralmente os protocolos já pré-montados ali já, ou totalmente prontos para você apenas planejar e programar o exame, tá? Então, a conduta do protocolo vai ser do médico, tá? A injeção de contraste, o paciente tem que estar ciente sobre a mesma, tá? Geralmente o contraste é injetado 0,03, tá? Por quilograma. Então, e a gente acaba não injetando mais do que 30 ml de Dotarem, no caso, tá? Se for Gadovist, é um volume menor ainda. Então, depende da marca também e da concentração
do meio de contraste. Enfim, o paciente vai ser posicionado então com a cabeça direcionada para o magneto aqui, né, para o scanner. Vamos posicionar de uma forma confortável, com almofadas debaixo das pernas, um travesseirinho para que a cabeça fique bem apoiada, tá? Feito isso, há uma bobina chamada spinner que vai aqui embaixo da mesa. Alguns equipamentos já vêm com essa bobina acoplada, outros é necessário acoplar. Então a bobina inferior tem que estar no equipamento, tá? A gente deita o paciente ali e vai fazer a monitorização dele com o ECG. Cada fabricante ele tem uma posição específica para você colocar os eletrodos do ECG, tá? E existe também o eletrodo específico para ressonância. Bom, feito isso daí, é posicionado, colocado ali o eletrocardiograma. Eu costumo também utilizar o monitor PU, né, que é o Pulse. Em exames de ressonância cardíaca, às vezes perde o sinal do eletro, e nós temos então um segundo monitor que seria o Pulse, tá? Para sincronizar o equipamento com a pulsação do paciente. Por quê? Porque o exame inteiro ele é feito, tá? Trigado com o eletro, tá? Ou com o Pulse, tá? Preferência com ECG. Se tiver alguma interferência, o eletro não estiver bom, não estiver no pico certo, então muda-se então a localização dos eletrodos para você ter uma onda legal do seu ECG, tá? Depois disso é colocado uma bobina, tá bom? Dedicada para a região cardíaca, ou uma bobina de corpo, depende do serviço de radiologia. Essa bobina é posicionada no centro do tórax, tá bom? De forma que você imagine o coração no centro dela. A bobina então ela vai ser fixada por correias ali, não apertar muito, tá? Pode ficar desconfortável para o paciente. As correias ali, as faixas, vai ser fixa apenas para que durante a respiração essa bobina não fique se movendo por cima do paciente, atrapalhando então ali a aquisição da imagem com um tipo de artefato, tá? O laser localizador ele vai ser centrado na linha mamilar. Então o centro da bobina vai estar no centro da linha mamilar, e assim também o localizador, tá bom? Após isso aí, a gente pode colocar os fones de ouvido no paciente, da campanha de emergência, né? O exame de coração, 90%, 99% injeta-se contraste, tá bom? Um caso ou outro que o paciente tem objeção ou que o médico peça sem, mas isso aí é fora de regra, tá? Paciente orientado, posicionado, documentação tudo pronto, hora de começar o exame. Então, o paciente está lá na mesa. Nessa foto aqui, antes da gente partir para os planejamentos, então, a posição do paciente, tá? E em dois scanners diferentes. Então aqui é um aparelho de ressonância Siemens e aqui um esquema de aparelho de ressonância da Philips. Então a diferença apenas da bobina e da monitorização do eletrocardiograma, tá? Mas a posição, tá? A centralização das bobinas é a mesma, referência também à linha mamilar. Então aqui nós vamos falar sobre as sequências básicas para um exame do coração, tá? Uma ressonância cardíaca. Esse exame ele vai começar então pelo localizador de 3 planos. Depois nós vamos colocar o coração no centro, tá bom? Do equipamento, ele vai ter um dispositivo, tá? Que a gente vai orientar o equipamento que o coração está centrado ali naquela região. Depois disso, a gente vai fazer um axial do tórax, tá? Pegando só a região mesmo de interesse do coração e dos vasos da base ali, desde da base, né? Tá? Do arco do arco aórtico até o ápice cardíaco, até o ápice cardíaco. Aí nós vamos seguir com o localizador de 2 câmaras, o localizador de 4 câmaras,
já vamos planejar com esses dois aqui, o cine do eixo curto, tá? O double do eixo curto, com a sequência de sangue escuro, e depois o triple, tá? Que é o steer em eixo curto. Após isso aqui, tendo então um eixo curto, a gente vai conseguir planejar um 4 câmaras verdadeiro, porque o primeiro localizador não vai ser um verdadeiro, tá? Vai ser um bem próximo. Feito isso aqui, a gente pode planejar antes da injeção do contraste, tá? Ou depois os cines. Importante é que até aqui os eixos curtos seriam feitos antes da injeção de contraste. Então vamos ter então o cine de via de saída do ventrículo esquerdo, um cine de via de saída do ventrículo direito, tá? Posteriormente teremos então o cine 4 câmaras, o cine 2 câmaras, tá? E esses dois cines aqui que podem ser feitos antes ou depois do meio de contraste, isso aí conforme cada departamento de radiologia, cada médico radiologista, se o paciente foi feito sob sedação ou não, tá? Mas os cines devem ser realizados, tá? O cine ele precisa ser realizado com 25 fases no mínimo, ou seja, em cada apneia ele vai ter pelo menos 30 imagens para que você possa ter um cine do funcionamento, né, de como o coração está batendo, como ele está funcionando, tá? Isso é muito importante. Então, de 25 no mínimo fases por apneia, tá? Por aquisição ali. Bom, feito toda essa programação pré-contraste, então injeta-se o contraste, tá? A perfusão cardíaca ela vai ser feita, pode ser realizada em 4 câmaras, tá? Em eixo curto aqui, na verdade, não é 2 câmaras não, tá? A perfusão é feita em eixo curto e em 4 câmaras de uma forma simultânea, tá? Depois que é feito a perfusão, começamos a fazer então aqui os cines, se não foram feitos, tá? 4 câmaras, 2 câmaras, via de saída do ventrículo esquerdo, via de saída do ventrículo direito, tá? Uma atenção aqui, o TI Scout, né? O TI aqui, ele tem que ser realizado de 4 a 6 minutos, tá? A partir do TI, nós vamos ver ali o músculo cardíaco do ventrículo esquerdo bem enegrecido, e a gente vai pegar o valor e vamos usar aquele valor de base para fazer os realces tardios no eixo curto, 4 câmaras, via de saída do ventrículo esquerdo, via de saída do ventrículo direito e também no 2 câmaras. Bom, então começando aqui, o paciente posicionado, saiu então o meu localizador, tá? Aqui uma imagem excelente para fazer a via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Tem uma imagem, um axial de tórax bom para me planejar aqui 2 câmaras, e tenho aqui o sagital onde eu vejo também o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então aqui eu começo a fazer o planejamento do meu exame, tá? Ele tem esse equipamento da Siemens, tá? Ele tem aqui uma opção de eu colocar o coração no isocentro. Então eu chego aqui no ventrículo esquerdo, tá? E ponho essa linha passando no meio dele. E aí eu dou um go aqui, um ok, um apply, e estou dizendo para o equipamento que aqui é o centro, tá? Do ventrículo esquerdo da área cardíaca que eu vou fazer o meu planejamento. Bom, axial do tórax, então ele é planejado de forma que englobe, tá? Desde do ápice cardíaco até a região, tá? Acima aqui do arco aórtico. Então nós vamos planejar na vista coronal e na vista sagital, tá? E ajustamos o FOV para que a imagem caia centrada no nosso quadradinho aqui, tá? Dentro da foto aqui do bloco, né? Dentro desse quadrado, a questão de estética, bem o FOV bem centralizado,
então a gente manda soltar o axial do tórax. Então aqui no equipamento vai estar assim meu planejamento, tá? Aqui as bobinas, tá? Meu bloco. Eu podia deixar um bloco menor aqui, um pouquinho menor, diminuir os cortes, tá bom? Ajuste no sagital, coronal e aqui o FOV na vista axial. Bom, como você fala de coração, pessoal, né, nesse planejamento, às vezes eixo curto, eixo longo é um termo que é complexo, porque o coração ele não tem uma posição definida assim como frente, perfil, não. Então ele é inclinado, ele é um pouco rotacionado. Então nós temos aqui nessa linha aqui, tá? Imagina aqui onde está passando essa seta aqui. Aqui é o meu plano, né, cortando o coração, né, de superior para inferior. Então esse aqui é o meu eixo, que é o meu eixo curto, tá? Dividido em inferior e superior. E o eixo, esse eixo longo aqui, né, vamos dizer assim, né, que é o duas câmaras. Então esse eixo aqui eu divido o coração, tá, do lado direito para o lado esquerdo, tá? Então o plano do eixo longo e o plano do eixo curto, tá, na vista do coração. Bom, tendo mais uma vista em mente, então nós vamos lá para o localizador das câmaras, onde eu vou fazer o que? Eu vou passar um corte reto, tá, no ventrículo esquerdo, e na vista axial aqui eu faço uma divisão, tá, aqui lado esquerdo do paciente. Então eu pego aqui o ventrículo e o átrio esquerdo e passo uma linha cortando os dois no meio, tá? Então aqui está a válvula, aqui está o átrio e aqui está o ventrículo. E eu faço uma divisão no meio dessa região aqui. Aqui nessa vista também faço essa divisão aqui, tá? E eu vou ter esse cine, tá? Aqui é um localizador. Então é uma imagem de localização. Então a gente vai fazer primeiro os localizadores, para depois em cima dos localizadores começar a planejar o exame em si, certo? Então, em vista dessa imagem aqui, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos no localizador cine duas câmaras, a vista sagital, estou cortando no meio o ventrículo esquerdo, tá? No coronal estou passando no meio, e no axial eu estou cortando nesse plano aqui, tá? Paralelo a divisão aqui interventricular aqui, tá? Ao septo aqui, ao septo cardíaco. Bom, feito isso, nós vamos partir para o localizador, tá? De 4 câmaras. Bom, esse localizador aqui, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu axial do tórax. Então agora eu vou cortar ele nesse plano aqui, tá? Perpendicular ao septo. Na vista de duas câmaras que já saiu para mim, eu vou fazer esse corte aqui, ó, tá? Cortar, vou passar essa linha aqui cortando desde aqui, ó, da região do átrio, tá? Esquerdo até o ventrículo esquerdo, bem aqui no ápice, perpendicular à válvula aqui, dividindo no meio essas duas câmaras para que eu tenha o 4 câmaras aqui, tá? Então não é um 4 câmaras verdadeiro, por quê? Porque eu ainda não tenho um localizador, né, um cine de eixo curto, que é nele que eu vou ter um 4 câmaras verdadeiro, ok? Então, olhando aqui, então eu tenho o meu planejamento agora do cine eixo curto. Então eu já tenho duas câmaras, tenho 4 câmaras, tá? Vou planejar meu bloco aqui, ó, pegando desde a base até o finalzinho do coração. Não pode cortar aqui, tá? Tem que incluir. Então eu faço cortes perpendiculares aqui ao septo. No duas câmaras eu faço a mesma coisa, eu inclino meu bloco para que ele fique paralelo à válvula, tá? E perpendicular ao eixo aqui também nesse plano, quanto nesse plano. E aí eu vou ter inicialmente aqui então
as aquisições do Cine eixo curto. Bom, mais uma vez aqui as imagens, tá? 2 câmaras, 4 câmaras e a imagem do eixo curto, tá? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Novamente, o planejamento do ápice até a base. Então, imagens aqui da base, a gente vai ver a imagem da aorta, tá? Ventrículo esquerdo, aorta. Vamos indo para a parte mais média, do meio do coração, onde nós vamos ter essas duas imagens aqui. E no final, o ápice, tá? Onde vai ter essas pontinhas do coração menores, tá bom? Importante fazer toda a inclusão do eixo para saber se não tem nenhum tipo de lesão na parede do músculo cardíaco. Bom, olhando para essa imagem aqui, então, esse corte aqui está no meio do coração, ele vai resultar nessa imagem aqui, tá? Músculo cardíaco aqui do ventrículo esquerdo, essa bolinha, e aqui o ventrículo direito, tá bom? Imagem funcional aqui, adquirida em 30 fases. Olhando nessa imagem aqui, então eu tenho aqui a imagem mais no meio do coração e nessa imagem aqui uma imagem mais basal, tá? Então eu tenho aqui a aorta, tá? A via de saída do ventrículo esquerdo para a aorta e aqui a dinâmica, tá? O trabalho cardíaco aqui, coração batendo. Em eixo curto também vai ter as sequências ali, tá? Que é o double, é uma sequência que o sangue fica preto, fica escuro, e tem o triple, tá? Que é essa sequência com mais a saturação de STIR para anular a gordura, tá? Então é importante essas duas sequências aqui, depois ainda de programado o Cine do eixo curto. Bom, feito isso aqui, nós vamos planejar então o Cine agora, 2 câmaras. Então o Cine 2 câmaras eu vou pegar a imagem 4 câmaras que eu tenho, tá? Vou dividir lá no meio agora, tá? Paralelo aqui ao septo, tá bom? Deixei paralelo ao septo e aqui eu vou dividir, tá? O ventrículo esquerdo no meio, nesse plano aqui, tá? Então tem esse C aqui, pego esse finalzinho aqui, meio do ventrículo esquerdo eu divido, e aí eu vou ter, tá, essa imagem aqui verdadeira do Cine 2 câmaras, tá? O Cine 4 câmaras, então eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu 2 câmaras, vou cortar no meio aqui o 2 câmaras verdadeiro, tá? Vou pegar agora o eixo curto, certo? Vou passar a linha no meio, bem no meio mesmo do ventrículo esquerdo. Essa linha vai cortar o ventrículo esquerdo apontando bem aqui para o ápice do coração. E aí eu vou ter sim agora um verdadeiro 4 câmaras, onde eu vejo aqui, tá? O átrio direito, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, perdão, átrio esquerdo, ventrículo direito e átrio direito, tá? As principais imagens, as válvulas cardíacas, septo interventricular, tá? E aqui o interatrial. Bom, uma atenção no planejamento então do Cine 4 câmaras é esse aqui, tá? E um dos planejamentos você vai fazer, então você fez aqui, você planejou aqui para ter essa imagem. Às vezes você pode ter um artefato de fluxo violento, tá? Que ele é ocasionado porque o seu bloco está cortando aqui a raiz aorta, bem na válvula aórtica aqui. E aí esse fluxo ele causa um artefato que prejudica e borra muito a imagem do Cine 4 câmaras. Então, planejou aqui, você corre essa imagem aqui no plano
no eixo curto e veja se a sua linha de planejamento não está pegando aqui, tá? Ou você pode fazer também, ver isso aqui no localizador inicial no plano coronal, tá? Se está abaixo da raiz da aorta aqui. Tá bem importante isso aqui, tá? Uma dica de ouro. Bom, aqui então nós temos o ventrículo esquerdo, tá? Essa linha cortando aqui o ventrículo esquerdo no meio, apontando pro ápice cardíaco. E aqui a imagem funcional, tá? Do coração, uma vista em 4 câmaras. Então, átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito. A via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Então, não é chamado de 3 câmaras, tá? Alguns chamam de 3 câmaras, mas ele é a via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Para me planejar essa sequência aqui, que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem do eixo curto, vou achar lá na base, né? Aqui o ventrículo esquerdo e aqui a aorta, e vou traçar uma linha, tá? Paralela a esses dois aqui, perpendicular à válvula aórtica, tá? Numa vista coronal, você tem um localizador bem legal com esse aqui, ó. Então tem o ventrículo esquerdo aqui, né? E a válvula aórtica, e aqui a aorta, né? Eu pego a minha linha, passo ela aqui, aí você tem nos equipamentos, por exemplo da Siemens, você clica com o botão da direita, ele vai ter uma opção perpendicular, e aí o seu planejamento vai ocasionar nessa imagem aqui. Então temos aqui, né? Vem aqui para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, né? Válvula aórtica e a aorta. Então aqui é a via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui entra do átrio para o ventrículo esquerdo, e aqui é a via de saída, que é esta daqui, tá? Imagem muito importante, tá? Então nós temos aqui, então tem o plano coronal, que eu acho aqui a raiz da aorta, traço meu bloco aqui, venho aqui duas câmaras, no eixo curto, acho esse plano aqui do átrio do ventrículo esquerdo com a aorta e mantenho esse planejamento, tá? Dessas duas imagens aqui das extremidades. Bom, mais uma vez aqui ilustrando, tá? A linha de cortes, para que eu tenha a vista de saída aí do ventrículo esquerdo, olha lá, tá? Aqui parece um boneco de neve, né? É a vista do boneco de neve. Então eu faço um corte dividindo esse boneco em duas partes aqui, tá? E aí eu vou ter essa imagem aqui bem importante da via de saída do ventrículo esquerdo. Bom, tendo essa imagem aqui, então já tem aqui a parte, o cine, né? Então ele vai lá, ó, átrio esquerdo, manda o sangue para o ventrículo esquerdo e a via de saída do ventrículo esquerdo, que é isso daqui, tá? Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, e aqui o ventrículo direito, ok? Pode ser feito também um cine coronal, tá? Que aí nós vamos utilizar a via de saída do ventrículo esquerdo. Vamos traçar uma linha de planejamento aqui, você pode clicar em perpendicular para resultar nessa imagem aqui, tá? Onde eu consigo ver bem a válvula aórtica, tá? Uma imagem muito boa para ver a raiz da aorta aqui, ó, tá? O músculo cardíaco ejetando, então o sangue para a aorta e daí para que seja distribuído para todo o sistema. Tem também o cine da válvula aórtica, que eu posso utilizar as duas planejamentos anteriores, tá? Traz mais ou menos 3 cortes aqui na via de saída do ventrículo esquerdo, tanto na vista coronal quanto nesta aqui, e aí eu vou ter isso aqui, essa imagem, tá? Estudo da válvula aórtica. Bom, outro planejamento também é a via de saída do ventrículo direito, tá? Em caso de arritmia, a imagem que eu acho mais fácil
programar o exame pegando o axial de tórax, tá? Que nós fizemos lá em cima, no início do exame. Por isso eu acho muito importante pegar o meu bloco e alinhar o bloco de que forma que essa linha reta passe no meio, tá? Do tronco pulmonar aqui, da artéria pulmonar. Geralmente serão 3 cortes aqui, tá? São 3 cíneos, né? Um cíne aqui, outro cíne aqui, onde vai ter toda essa região aqui da artéria pulmonar. Então eu corro a imagem axial e vejo se está pegando aqui, tá? Tem a aorta aqui de um lado, aorta ascendente, aorta descendente, tronco pulmonar. Então eu tenho essa referência, tá? Para inclinar meu bloco. Se eu tiver, tá? Esse duas câmaras direita, eu também posso planejar assim. O importante é que eu tenha essa imagem aqui, que é o ventrículo direito, tá? Ejetando sangue, tá? Para a artéria pulmonar. Bom, mais uma vez aqui, então eu tenho o arco aórtico, tá? Vou achar aqui nessa imagem o tronco da artéria pulmonar, e aí eu vou ter essa imagem dinâmica aqui desse cine, tá? Do via de saída do ventrículo direito. Incidência muito importante, tá? Sequência importantíssima para avaliação dos casos de arritmia. Tá? Então temos aqui ato esquerdo, aorta, ventrículo direito, tá? E aqui a via, né? A via de saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Tá? Tem também um outro estudo também para artéria pulmonar, tá? Você vai pegar o via de saída do ventrículo direito e vai fazer um corte nesse plano aqui. E aí a gente vai ter essa visão, tá? De quanto que o sangue está passando por ali. Então é importante nos estudos aí de hipertensão pulmonar e doenças relacionadas à artéria pulmonar. Então nós temos aqui a artéria pulmonar recebendo o fluxo aqui, né, o sangue venoso indo para os pulmões aí, depois volta pela via pulmonar com sangue arterial. Bom, o contraste de fase, tá? Também pode ser planejado aqui, alguns serviços fazem essa aquisição. É utilizado também para avaliar o fluxo, tá? da artéria pulmonar, para saber se é algum tipo de insuficiência pulmonar, tá? E se é algum tipo de regurgitação da válvula tricúspide. Então, geralmente essa imagem aqui ela é adquirida em uma fase única ali, tá? Com uma respiração livre. Então, o planejamento é feito aqui na via de saída do ventrículo direito, tá? E feito esse corte aqui, direcionado para a válvula pulmonar, onde nós vamos ter essa imagem aqui de contraste de fase, tá? Em alguns equipamentos vai estar como PC, que é Phase Contrast, tá? Mais popularmente no Brasil conhecido como contraste de fase. Então tá lá, a aorta, tá? Artéria pulmonar. A válvula aórtica, então pegamos aqui o axial do tórax, tá? Que nós fizemos no começo, bem na região da base, dos lados da base, e faço um corte, tá? Nessa via de saída. E aí nós vamos ter um cine dinâmico, tá? Aqui da válvula aórtica. Então, o cine está mostrando ali a parte funcional da válvula, tá? Então a contração e relaxamento do ventrículo, a ejeção, tá? Do fluido, do sangue, né? E como que é a parte funcional da válvula aórtica. Planejamento você pode pegar aqui, dá para usar também o
o via de saída do ventrículo esquerdo, né, para fazer esse planejamento aqui. O sino de 2 câmaras, tá, no ventrículo direito, então ele não é comum realizá-lo, né, mas caso seja necessário, a sua angulação vai ser do lado direito do coração. Então tem ali 4 câmaras já, então eu pego aqui, né, átrio direito, ventrículo direito, faço um corte dividindo as 2 câmaras ao meio, tá? Pego aqui o ventrículo direito e faço um corte dividindo ele nessa base aqui, tá? Nesse planejamento. Então dessa região aqui, divido ele bem ao meio, tá? E eu vou ter essa imagem aqui. Partindo para a perfusão, então no começo da aula eu disse que a perfusão geralmente é feita simultaneamente, tá? Quando é injetado o contraste. Então nós planejamos aqui a linha vermelha, tá? Eu estou planejando aqui o corte do meu 4 câmaras. Então eu tenho aqui 2 câmaras no eixo longo, né? Tenho aqui o eixo curto, corto o ventrículo esquerdo no meio, vou em direção aqui ao ápice, vejo se não tem se não estou sobrepondo, tá, lá na raiz da aorta, para não ter artefato de fluxo aí durante a perfusão, para que eu não venha perder essa parte do exame. Feito isso aqui, então eu planejo também o eixo curto, tá? Uso aqui o eixo, ou 2 câmaras, uso aqui o 4 câmaras, fazer essa divisão que vai me gerar essa imagem aqui. Então esse corte gera essa imagem, esse corte gera esta imagem, tá? Então o fluxo aqui geralmente é feito, como eu disse, o médico vai prescrever, então o valor de contraste é de 0,03, tá? Vezes o quilograma do paciente, tá? Não excedendo, via de regra, não excedendo 30 ml de Dotarem, tá bom? O contraste é injetado com fluxo de 3 a 4 ml por segundo. Partindo depois da injeção, então tem aqui os pós-contrastes, que pode ser feito sino e pós, tá? Então aqui o planejamento do 4 câmaras, né? 2 câmaras, eixo curto, 4 câmaras. Aqui o 4 câmaras, aí aqui o eixo curto, então eu corto aqui no meio, corto aqui no meio, e eu tenho aqui 2 câmaras, tá? Cardíacas do lado esquerdo. Aqui é a via de saída do ventrículo esquerdo. Faço o sino também dela. Aqui mais uma vez 2 câmaras, tá? A parte muito, mas muito importante do exame, então, é o TI, né? O TI Scout, o tempo de inversão, tá? Ele é feito, tá, como um corte único, tá? Repetidamente ali, ele vai ficar adquirindo imagens em vários tempos diferentes. Após ali de 4 a 6 minutos, tem serviço que faz um pouquinho mais, tá? Faz de 6 a 8, isso aí depende do médico, da preferência do médico que vai realizar o laudo, tá? Que vai acompanhar o exame, enfim. Então, pode ser realizado tanto em apneia ou em respiração livre, tá? A qualidade aí dessa imagem não vai afetar o que nós queremos, tá? A respiração, o movimento respiratório não vai atrapalhar naquilo que a gente quer. É óbvio que se o paciente conseguir ficar em apneia, melhor ainda, tá? Então aqui eu vou copiar o plano do eixo curto para que eu faça o T-Scout. Então o T-Scout eu sempre vou trabalhar ele no eixo curto, tá? Na região mais bem no meio do coração, tá? E o melhor T-Scout, tá, é onde o músculo do miocárdio fica bem preto. Então o ventrículo esquerdo aqui, esse anel, tá? Quando ele estiver bem pretinho, é o T-Scout perfeito para que eu possa planejar então ali os meus realces tardios. Então, feito isso aqui,
Aqui o planejamento do T-Scout, então meio do coração, tá? Onde vai estar a linha de corte, tá? E ele vai ter vários tempos aqui, ó. Então ele tem 125, 205, 250. E aí eu vou precisar pegar aqui a imagem onde o músculo do miocárdio seja bem enegrecido, como essa aqui, ó. Então aqui não tá, aqui não. Essa aqui parece que sim. Essa aqui bem pretinha e depois vai perdendo. Então essa imagem aqui, esse valor 312, tá? No caso dessas imagens seria o valor inicial. Então de 312 eu colocaria 322, 330 para que eu fizesse o meu primeiro realce tardio. Tá? O realce tardio, o que eu vou fazer? Eu vou lá na aba de rotina, eu vou lá na aba de contraste, aonde está o TI, eu vou colocar, por exemplo, se o meu primeiro aqui deu 312, eu vou colocar 330. Eu vou lá na parte de físio, eu capturo o ciclo e eu já solto essa sequência com tempo de versão de 330. Tá? Pode ser feito de 10 em 10, aumentar esse tempo, ou de 20 em 20. Tá bom? Isso vai depender do médico que você vai estar trabalhando. Geralmente eu aumento de 10 em 10 se der um pouquinho de trabalho, porque isso é uma questão de tempo, né, de segundos. Então demorei para planejar, então eu ponho mais 10, então eu faço de 20 em 20. Tá? O paciente ajuda na apneia. O importante é que você ache essa imagem e entenda que você vai aumentar de 10 em 10 ou de 20 em 20 esse valor para cada sequência, tá, do realce tardio. Então, o realce tardio ele vai ser feito, tá, no eixo curto primeiro, depois 4 câmaras, via de saída do ventrículo esquerdo, via de saída do ventrículo direito e o perpendicular. Tá? O perpendicular, se você achar um realce em uma dessas sequências aqui, você achar uma mancha branca, você vai deixar o seu bloco, tá? A sua linha perpendicular àquela imagem branca, aquele realce, tá? Que é uma imagem complementar. Então, lembrando aí que T-Scout, né? Então captura o ciclo cardíaco, tá? A cada realce, então cada realce você vai pôr um valor diferente e vai capturar o ciclo, tá? Depois você dá um go, apply, ok e solta a sequência, tá bom? O TI então vai ser aumentado de 10 em 10 ou de 20 em 20 aí a critério do médico da casa, tá bom? Uma coisa importante que a prioridade do realce tardio é o eixo curto. Porque se o paciente não quiser mais fazer, não conseguir mais manter as apneias, pelo menos você já fez o realce tardio do eixo curto, que é a parte mais importante, tá, do realce a ser adquirido. Geralmente os pacientes conseguem, mas numa exceção, então fica a dica aí, começa pelo eixo curto. O realce tardio, o que acontece? O músculo onde está preto, que foi o valor de TI, ele tem que ficar preto em todo o tempo. Quando ele tem essa mancha branca aqui, isso aqui fica melhor de mostrar. Então estava pretinho, você viu que depois o realce, né, por isso que é realce tardio, depois de um tempo, o que acontece? Esse contraste ele fica aqui, ele não vai embora, mostrando que tem uma necrose, tem uma morte aqui, né, no músculo, né? Então houve uma perda, tá? Tem uma fibrose aqui, algo que por perda de irrigação ou alguma outra patologia aí, tá? Que vai ser avaliada pelo médico cardiologista, enfim, pelo radiologista. Então a importância do realce tardio é essa. Se você erra o valor do realce tardio, tá? Esse músculo ele pode não ficar preto, ele pode ficar todo pintadinho assim, dando uma falsa imagem, né? Uma característica imperfeita, né, nessa imagem, disfarçando alguma coisa, tá? Então é importante você sempre usar o TI correto, tá? Porque o realce tardio a gente quer descartar esse tipo de lesão, tá bom? Então agora aqui finalizando, os 4 cines, né?
4 câmaras, 2 câmaras, via de saída do ventrículo esquerdo e o cine eixo curto. Pessoal, aqui as imagens, tá? Os planejamentos. Então, no 4 câmaras nós temos aqui então o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, válvula mitral, ventrículo direito, átrio direito, válvula tricúspide, tá? E as 4 câmaras cardíacas, o septo interventricular, aqui o interatrial, tá? Os planejamentos aqui então do 2 câmaras, né? Esquerda, então a linha cortando ao meio aqui o 2 câmaras, né? Cortando no perpendicular, que é a válvula mitral, ocasionando uma imagem do 4 câmaras, tá? Tenho aqui no eixo curto também o ventrículo esquerdo sendo cortado ao meio, tá? A linha passando lá pro ápice, tá? E aqui essa linha mostrando a importância de não entrar no território, tá, da raiz aorta, para que não haja um artefato de fluxo e prejudique ali o seu cine 4 câmaras. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória falando sobre planos de programação, tá? Linhas, estruturas e algumas dicas para que você consiga executar uma ressonância cardíaca sozinho, tá bom? Não é fácil, mas assim, assista essa aula quantas vezes for necessário, tá? No seu serviço, veja como que as pessoas fazem, assista outros vídeos, tá? O que eu quis deixar para vocês aqui foi um manual prático, tá? Para um exame de rotina da ressonância do coração, tá? Não falamos de estresse farmacológico, tá? O estresse farmacológico ele é realizado pelo médico ali, tanto a indução do estresse quanto a reversão dele, tá? Mas o planejamento do coração, essas são as principais e mais importantes, tá? Sequências que eu tinha que passar para vocês, que você vai fazer em qualquer lugar do planeta. Perfeito? Então espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, já vendo o planejamento, tá? Do exame na máquina de ressonância aí, onde eu fiz a gravação de um exame que foi muito legal. Então, até mais, Deus abençoe a todos.